Um brinde, Las Lobas Círculo. Yes, começando mais um conto hoje, conto do Patinho Feio. Já passamos pelo Barba Azul, Vassaliça, Pele de Foca. E estamos entrando hoje no conto do Patinho Feio. E hoje temos as convidadas parceiras de sempre, a Tati e a Edith. E esse é o capítulo 6, que a gente vai começar hoje, livro Mulheres que Correm com os Lobos. Tá aqui sempre nosso parceiro. E o título desse capítulo 6, ele fala a procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. O Patinho Feio, a descoberta daquilo o que pertencemos. E hoje a gente vai contar essa história, resumindo um pouco do que é esse conto do Patinho Feio, como que a gente se depara com esse ser, quem realmente nós somos nessa vida, o que falta pra gente se ver como quem nós somos, né? E eu já vou convidar as meninas aqui, vamos convidar as gatas. Vamos lá. Oi, Oi, Edith, seja bem-vinda. tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, novamente. Maravilhoso isso, viu? Faz a gente refletir um monte de coisa, né? Sim, começa pela autorreflexão aí. Oi, Tati, bem-vinda. Oi, Tati. Boa noite, Tuti, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, mulherada, estamos aqui nesse Las Lobas Círculo. Temos mulheres aí, terapeutas de saberes femininos, terapeutas de outras especialidades também, misturando de tudo um pouco para a gente ajudar mais mulheres, nos ajudarmos também a encontrar esse nosso caminho, esse quem nós somos, né? E casa muito com esse conto do Patinho Feio, acredito que quando a gente se reconecta com esse ser, quando a gente se encontrou como terapeuta de saberes femininos ou outras terapias que a gente também fez, outras formações, a gente também encontrou a nossa turma de mulheres que estão procurando esse conhecer mais a si mesmas, olhar mais para quem a gente é. E aí a gente acabou se identificando, porque realmente a gente acredito que até aquele momento a gente fica meio como um patinho feio ali, não sabemos quem somos, nem o que eu tô fazendo aqui, ou a vida vai indo, tô aqui, tô vivendo, e em algum momento a gente se deparou e se encontrou num grupo onde era a nossa turma, como diz aqui nesse ponto, né? Então, pra gente começar, eu vou resumir o conto do Patinho Feio, alguns trechos assim que eu tirei para a gente poder falar sobre, para ter um entendimento do que é esse conto. Depois, as gurias, se quiserem introduzir alguma coisa, alguma parte que eu não falei, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai, alguns trechos que são bem marcantes aqui, tem pontuais dessa história do Patinho Feio, né? Desde que ele nasce e tudo mais, e aí a gente vai debatendo sobre, falando sobre quem quiser deixar comentário, se já leu esse conto, se está lendo, se identifica com algum trecho, deixa o comentário aqui embaixo que a gente vai batendo esse papo junto aqui. Então, esse conto do Patinho Feio, resumindo, ela faz uma narração dessa história que ela pegou lá de um idioma que eu nem sei pronunciar, que ela escreveu aqui, e é uma tradução do conto do Patinho Feio, né? A gente ouviu essa história quando era pequena, mas aqui é profundo, né? Como ela traz para esse lado da mulher selvagem mesmo, essa reconexão com o nosso ser, com quem nós somos, ela aprofunda ali em algumas partes que a gente acende um alerta, né? Então, no início, ela conta a história de uma pata que chocou alguns ovos ali, que teve alguns ovos ali, e um deles era um ovo diferente, grande, e que demorou mais tempo que os outros para chocar.
E o que que aconteceu ali que marca pra gente nesse momento? Vários comentários dos outros animais onde estava essa pata sobre esse ovo. Sobre ele ser grande demais, sobre ele ser um ovo de peru, sobre o peru não poder entrar na água. E eu acredito que casa muito com as mães grávidas, né? Que ouvem muito palpite dos filhos ali, que o filho vai nascer isso, que vai ser a barriga tá muito pontuda, a barriga tá não sei o quê, que a filha vai isso, que a filha vai não sei o quê. É aqueles palpites que ninguém pediu, mas aí vem lá vários. E a mãe, ela fica ali, né? Tipo, esse ovo grande, mas se for peru, ele não vai poder entrar na água, como é que eu vou criar? E aí fica aquela ansiedade naquela mãe ali, né? E ele então, uma hora, aquele ovo começou a mexer, rolar e tal, e aí saiu de lá uma criatura, e ela fala no livro, grande e desajeitada, totalmente fora do padrão dos outros irmãos dele, né? E aí começa a piorar a jornada das opiniões alheias ali nesse momento, porque aí surgiu aquele pato ali, esquisito, totalmente fora do padrão dos outros. E aí, que acontecia, né? Aí ela fala aqui no livro, era feio mesmo. Então, é realidade, era feio mesmo o pato ali quando ele nasceu. E aí todo mundo começou. Então, realmente, a mãe até achou, mas é um peru, né? Porque desse jeito tão diferente. E ela começou a se preocupar com isso, entender isso, né? Só que depois ele acompanhou e entrou na água, junto com os outros. Então ela pensou, então ele não é um peru, mas é um bicho estranho. E aí, nesse momento, continuou várias opiniões alheias ali dos outros bichos, né? Ele começou a tomar a picada dos outros, dos valentões, daquela. E a gente lembra muito da gente na escola, né? Se a gente se sentia um patinho feio, tinha outras opiniões, aqueles que queriam vir. A gente vê muito isso entre os meninos, né? Também, essa questão de um puxar a cueca do outro, bater no outro, né? Porque aquele é o mais esquisito e nem é aparência, às vezes é o jeito da pessoa introspectiva ali e causa essa mesma questão do patinho feio, né? Os valentões iam lá, queriam gritar com ele, voavam, bicavam ele, gritavam com ele. E a mãe, no início, ela tentava defender ele, parem, né? Pedia para parar e tudo mais. Só que ela estava cansando, ela estava perdendo energia também, porque ele era totalmente fora daquele padrão que ela acreditava ali. E aí, então, foi indo nessa mesma situação, e ele se sentia muito infeliz ali, porque ele estava totalmente fora, começou a se sentir triste, até que ele decidiu fugir. E essa fuga foi que ele foi indo, foi por vários rios e tudo mais. Ele foi pousando em vários lugares, indo em vários lugares, porque ele também não acreditava que ele podia voar. Ele tinha as asas grandes e tudo mais, mas ele achava assim que ele não voava, porque ele era um pato. Então, esse dia, não, eu não vou, eu não tenho como ir. E aí ele foi indo de lugar em lugar, foi passando de lugar em lugar, até que ele encontra vai para alguns lugares que tem galinha, gato. Ele tenta abrigo em alguns lugares, né? Achar a turma dele. Ele saiu infinitamente achando a turma dele, que acontece muito também com a gente, quando a gente vai para a faculdade ali, e a gente tenta achar a nossa turma, ou vai para algum curso, algum trabalho, a gente tenta se encaixar naquilo que está acontecendo ali. E ele foi tentando se encaixar. E aí vem outras opiniões alheias aí, essa que mais me chamou a atenção foi essas opiniões, que eu acho que bate muito nesse quem nós somos, né? Então, as opiniões ali, quando ele fala que o sonho dele, que ele amava muito, era ficar embaixo da imensidão azul e embaixo do azul da água. Quando ele mergulhava, ele se sentia naquela imensidão ali. E ele comenta isso com um gato e uma galinha. E o gato, como ele não gostava de se molhar, e a galinha muito menos de querer ficar com as penas molhadas, eles acharam aquilo muito idiota. E falaram, nossa, que sonho idiota, né? Ficar no azul da água e dentro da água, eu não gosto. Então, o que eles não sonhavam, eles criticaram que o patinho sonhava ali. E aí depois foi indo, ele foi migrando de bosque em bosque, vários lugares, tentando entender aonde que ele se encaixava no mundo. E ele viu várias aves muito bonitas passando no céu, e ele disse, nossa, que lindas essas aves, né?
se imaginou como elas, sonhou em ser como elas, né? Mas ele achava assim, nossa, eu sou tão feio, as pessoas falam que eu sou. Os outros animais falam que eu sou tão feio, então realmente eu não tenho nem chance de chegar perto daquelas aves ali. Aí, até que ele acontece algumas coisas marcantes que ela destaca bem, de como ele ficou preso dentro de um lago, começou a criar gelo ao redor e ele não conseguia sair. Então, ele teve uma ajuda externa para sair, um labrador foi lá e tirou ele tirou o gelo até que ele conseguiu sair dali. Ele poderia ter morrido nesse momento. E acho que acontece também com a gente durante a vida. A gente encontra pessoas que tiram a gente desse gelo, do emaranhado de coisas que a gente está sentindo e a gente nem imagina. E ele conseguiu se livrar daquilo ali. E aí, bem resumindo assim para o final, ele viu esses cisnes, que eram essas aves lindas, aves maravilhosas, com asas grandes, enormes e tal. E ele viu elas vindo em direção para ele, em direção dele. E ele pensou, nossa, agora eu vou morrer. Eles vão me matar, eu vou me preparar aqui porque não tem jeito, né? Que era isso que ele viveu a vida toda, sendo massacrado, né? por outras opiniões e tudo mais. Só que nesse momento, o que ele fez? Ele estava dentro do lago e ele baixou a cabeça para esperar que eles bicassem ele. E aí, o que aconteceu nesse momento? Ele olhou para o lago e ele se viu ali naquele lago. Ele conseguiu ver, ele nunca tinha olhado para a imagem dele, porque realmente ele só ouvia a opinião dos outros. Ele nunca teve coragem de olhar. Se eu sou tão feio assim, eu nem vou me olhar, né? Ele nem se atinou na ideia de olhar. E naquele momento ele olhou e se viu muito parecido com aquelas aves que vinham vindo em direção a ele. E se achou lindo também como elas, se permitiu se achar muito lindo ali como elas, né? E aí chegaram os outros cisnes perto dele e ficaram acariciando, ficaram com ele por ali e falaram que era um cisne, sim, que ele era um cisne também. E ele fazia parte daquela família, que a mãe tinha perdido um ovo tinha rolado lá não sei aonde, e ele tinha se perdido daquela família ali. E aí ele encontrou o bando dele, né? E então, resumindo esse conto, e depois ela fala aqui num trecho só sobre os significados básicos disso, né? Ela fala do patinho feio, da história simbolizar a nossa natureza selvagem, realmente, de quando que forçada a enfrentar circunstâncias poucos propícias para ele viver, lutar instintamente para continuar vivo apesar de tudo, que foi o que ele fez. E a natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir, às vezes com elegância, às vezes sem muito estilo, mas se sentindo assim mesmo. Então, para a mulher selvagem, a continuidade é uma das suas maiores forças. É a gente procurar sempre esse nosso ser. E aí, já convido as meninas para a gente falar sobre essa questão do que mais me chamou a atenção aqui, porque eu li esse conto e vinha essa coisa das opiniões, né? De quando a gente não se reconhece nesse direito de ser quem somos, a gente nem se olha no espelho, nem se permite se olhar no espelho, porque a gente está baseado na opinião do que é o ideal, baseado na opinião dos outros, baseado naquele ideal. Então, Tati, Edith, o que a gente pode começar aí, que vocês querem falar sobre esse conto, e o que chama a atenção para vocês em relação a essa parte das opiniões em relação a gente ser quem realmente a gente é, né? É complicado. Esse conto, primeiro que ele leva a gente para um lugar gostoso, quentinho, que é a nossa infância, mas é um tapa na cara das coisas que quase todos nós vivemos, eu ouso dizer, porque a primeira coisa que ela fala, quando ela começa a explicar o conto, ela traz a questão do exílio, né, do isolamento. E quando você falou da sua sensação a respeito dessas outras vozes, né, das opiniões, a primeira coisa que acontece com a gente é receber essa opinião como verdade. Eu até anotei aqui, essas opiniões nos moldam inicialmente. Porque quando você vai para o social, você começa a buscar seu grupinho, né?
na escola, no trabalho, no barzinho, você procura aquilo que você acha que é a pessoa que é mais semelhante ao seu jeito de ser. E vamos botar na escola. O seu grupinho é daquela galera bagunceira, da galera que conversa, é da galera CDF, né? Como se dizia na minha época. Não nem sei como é que é hoje. Mas você tem, vamos botar em filmes de escola, filmes de ensino médio dos Estados Unidos. Você tem o grupo das gostosonas, o grupo dos nerds. As gostosonas não são tão inteligentes, os nerds são feios, mas são inteligentes. E aí você se localizar, querer um lugar, te leva para um exílio, para esse lugar de exílio. Porque não conseguimos olhar realmente para o nosso próprio reflexo. Não nos enxergamos, não nos conhecemos e não nos reconhecemos, e tomamos verdade, por verdade, aquilo que o outro fala da gente. Você é feio, você é um CDF quatro olhos, você é gorda, você é baleia, você é rolha de poço, você é só gostosona, você não é inteligente. E no trabalho, você é muito boa, vamos botar. Para lidar com o público, você é ótima para ser professora. Não, você não serve para nada disso. Você tem que ir para a rua, bater perna, porque o teu lugar é trabalhar ali no empreendedorismo, pau a pau com a pessoa. Se você não se conhece, não faz o exercício que o livro fala o tempo todo, o estudo da doutora Clarissa fala o tempo todo, esse exercício de se conhecer e se reconhecer, cada vez mais você vai ficando exilada. E você se forma no que o outro diz que você é. A respeito do exílio, eu separei o outro parágrafo. Em outros casos, o exílio é consequência de um erro ingênuo. Né? E eu tomo partido por algo, e por tomar partido por determinada coisa, determinado assunto, posição, colega. Fiquei do lado do colega que a maioria não gosta. Eu sou exilada daquele grupo de trabalho, eu sou exilada da sociedade, eu não sou exemplo. Né? Então, eu não posso... não posso estar presente, é como um patinho. Ele é diferente de todos e recebe o quê inicialmente? Ele recebe agressão. Você é muito feio, é depenado. Ele fica ali tentando se localizar, tentando achar o grupo dele. Mas enquanto ele não se olha, como você falou, né, quando ele se depara ali, que ele está congelado, ele quer aquele grupo, mas não pode chegar perto e olha para o espelho d'água, ele fala, caraca, eu não sou nada daquilo que me disseram. Né? Eu sou diferente, eu sou bonito, eu posso mais. Então, quando essa consciência vem, aí sim, a gente consegue achar a nossa turma. Pelo menos até agora, nas coisas que a gente já discutiu um pouquinho, isso me chamou muita atenção. E é uma coisa tão ingênua, quando ele cita aqui a situação do deus grego, que ficou ao lado da mãe, numa discussão com Zeus baniu ele e ainda deixou ele aleijado. Falou assim, não está comigo, não está com ninguém. Então, vai embora daqui. Você tomar suas decisões vai trazer essa sensação de exílio, mas é um processo de autodescoberta. Pelo menos até aqui do que você falou, que você propôs, estou seguindo nessa linha. É isso mesmo. A gente fica pensando em várias coisas que a gente pode falar, né? A cabeça vai viajando, né? Que você pode ir para qualquer lado aí, né? A gente normalmente começa a reviver as histórias que parece com essa história, né? Porque a história do patinho feio é um arquétipo que representa todos nós. Todos nós, em algum momento, já fomos o patinho feio, né? E quando a gente, que nem a Tati estava falando, quando a gente entra na escola, isso fica muito evidente, porque você saiu do lar, da sua casa, com seu pai, com sua mãe, que já estava acostumada com a sua aparência, né, psíquica, já estava todo mundo ali de acordo, e vai para um lugar totalmente diferente, quando as pessoas começam até rotular você e colocar você num lugar onde você acaba aceitando. Fala assim, não, se eles estão falando, ok. Porque na minha casa também falaram algumas coisas e eu aceitei e deu certo. Eles ainda me querem, eles ainda me aceitam, eles ainda me aprovam de alguma forma. Então aqui também, se eu aceitar, eu vou ser aprovado, eu vou ficar bem, vou ficar bem.
A questão é que a gente chega na vida adulta, porque essa fase da infância e da juventude é uma fase de experimentação, né? E quando a gente chega na fase adulta, a gente continua nesse mesmo ritmo, né? A gente vai para um determinado grupo esperando a aceitação e a aprovação das pessoas. A história do Patinho Feio, ele fez isso. Ele foi para vários lugares diferentes, procurando aceitação, mas aí ele era rejeitado, rejeitado e ele ia embora. Ele ia embora sem problema nenhum. Assim mesmo, mas essa natureza selvagem dele fazia com que ele continuasse sobrevivendo, que é o que fala o livro também, né? Quando a gente tem. Aí ela fala aqui num trecho, agora eu não estou lembrando que lugar que é, mas eu anotei aqui. É essa daqui, olha. O outro aspecto importante da história, a Tuti até mencionou, é o de que quando a vibração específica da alma de um indivíduo, que tem tanto uma identidade instintiva quanto uma espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico. Quando a gente tem essa capacidade de raciocínio, vamos dizer assim, de questionar, e a gente questiona e começa a aceitar que existem outras possibilidades, fica muito mais simples de a gente sair daquele lugar, da caixinha ou daquele grupo de pessoas, para que a gente possa encontrar o nosso verdadeiro grupo. E foi isso que ele fez, né? Embora ele estivesse sozinho lá no lago e estava congelando, ele percebeu, e o sinal foi o tum-tum no coração, né? Quando ele viu e ficou alegre, mesmo assim ele falou assim, não, mas daqui a pouco eles vão vir aqui e vão me bicar, mas são lindos, maravilhosos os pássaros. E a gente muitas vezes admira também algumas pessoas, e a gente não entende. E agora eu vou até falar agora tem a teoria dos 4 espelhos, né? A teoria do espelho. Que fala, né? Tudo que você vê, você acaba... É o seu reflexo que está ali, né? E foi exatamente isso que aconteceu com ele, né? Então, quando a gente vê, admira, com o coração aberto mesmo, com aquela intenção boa, é porque você tem alguma característica parecida com aquilo que você está vendo. Só que a gente não entende, a gente acaba julgando e a gente fala assim, não, mas eu não vou conseguir chegar aí. Eu não vou conseguir fazer o que ela faz. Esse tipo de comparação é muito destrutiva, né? E acaba minando, né, as nossas forças. Se ele, por exemplo, não tivesse... se ele tivesse aceito, por exemplo, a casa da senhora que tinha um gato e uma galinha e ainda a probabilidade de ser comido, porque se ele não servisse para mais nada, ele seria comido, que é isso que acontece com a gente. A gente fica numa casa, a gente aceita um relacionamento, a gente aceita um trabalho, a gente aceita um curso e acaba sendo engolido por ele, porque a gente resiste e continua ali. A gente não sai. A gente não observa os sinais, né, da vida. A gente não observa o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão transmitindo através das atitudes dela, e a gente continua ali insistindo, pensando assim, mas eu não vou conseguir nada mais que isso. É melhor ficar aqui. Ruim com ele, pior sem ele, né, Tuti? E aí é que acontece de a gente não encontrar nova possibilidade, que foi o que ele encontrou, né? De poder vislumbrar, de poder se observar, de poder se enxergar através de outros pássaros que ele estava admirando ali. É isso. E pensando assim, para quem está assistindo aí, mulheres empreendedoras, querem empreender, olhar muito lá, porque olhar para alguns fatos que aconteceram na infância relacionado a isso, né? Porque no meu caso teve 2 momentos que me bloqueavam de empreender. Porque eu só me enxergava naquela mulher que trabalhava, na mulher que seria uma servidora pública. Eu só me via naquele espelho ali, porque eu achava assim, esse é o ideal, é o que as pessoas falam, que ter estabilidade financeira como funcionária pública é o ideal, ser uma doutora da minha área é o ideal, né? Então, para mim ter menos patinho feio, eu tinha que ser doutora na minha área. Era isso que eu acreditava, né? Então, quando eu fui buscar lá entender na minha infância o que tinha acontecido, né? Veio uma situação em que eu fiquei ao lado de uma colega, uma amiga negra, que foi uma professora que teve um preconceito com ela.
E eu fiquei do lado dela, fui a única colega que ficou do lado dela. E nós sofremos um exílio ali, uma consequência, que foi o que a professora tirou a nota da gente, diminuiu a nossa nota e deixou nós duas em recuperação, que era lá no ensino médio, recuperação paralela, que chamava naquela época. E deixou só nós duas, eu nunca tinha pego recuperação, então para mim foi um choque do tipo, agora eu vou ter que contar ainda para as pessoas que eu tenho esse registro na minha vida, que é uma recuperação paralela. Mas ao mesmo tempo a gente ficou ali naquele exílio, enfrentamos juntas aquela recuperação paralela, fomos lá só uma sala, eu e ela, fizemos a prova, né, de recuperação. E quando a gente saiu da prova, a professora nos disse assim, ó, vocês nunca vão ser vocês nunca vão ser alguém na vida. Ela disse pra gente. E isso estava sempre no meu pensamento. Eu via essa professora e lembrava disso, eu via outros professores da mesma disciplina que ela e gerava umas conexões. Gerava meu Deus, eu vou ser como um patinho feio ali. Eu vou ser bicada aqui por essa professora, tanto que hoje é uma professora de inglês. Então, eu tenho eu tenho que trabalhar o inglês, assim, para poder, porque isso ficou marcado. Ela disse que eu não ia ser ninguém na vida, e todo mundo que era de inglês, que vinha na minha vida, eu tinha um certo ranço, né? E, então, assim, essas coisas, elas ficam marcadas, não tem como a gente simplesmente apagar o que a gente viveu, né? E aí, depois, quando eu fui para a faculdade, isso daí ficou lá, registrado, estava lá no meu DNA, né? Eu tentei encontrar a minha turma de ser doutora na minha área. Então, o que eu fiz? Eu acabei participando de um grupo onde tinha mulheres funcionárias públicas, todas as outras, menos eu, e doutoras. Então, eu fiquei por muitos anos ali naquele grupo, 12 anos dentro daquele grupo. Eu queria me encaixar naquele grupo, apesar de eu me sentir totalmente fora. E eu tentava fazer com que elas se encaixassem no meu jeito de ser. E aí gerava alguns conflitos ali dentro, o meu descontentamento de estar ali, de não conseguir fazer com que elas fizessem o que eu queria e nem elas o que elas queriam. E eu fiquei por anos tentando me encaixar naquilo, tentando fazer concurso público e tudo mais, até que eu disse, olha, eu vou sair desse grupo aqui, vou dizer. Mas vem aqueles pensamentos, né? Como é que eu vou sair, a amizade de 12 anos, como é que eu vou dizer que eu vou sair desse grupo? As pessoas vão falar o quê? Que geralmente falam que a pessoa que não se encaixa é a chata, é a insuportável, é isso e aquilo. Daí, nesse momento, acontece essa fuga, né? Que eu saio desse grupo e acontece a solidão, a sensação da solidão, do tipo, não sou amiga de ninguém, eu saí desse grupo e agora, aonde é que eu faço parte? Vem esse outro momento de exílio e aí eu penso, tá, eu vou empreender, mas quem é o meu grupo de empreendedoras, né? E por isso essa importância também da gente estar aqui em círculos, ouvir outras mulheres, a gente se conectando com mulheres que são empreendedoras de áreas afins ou pensamentos afins da gente, para poder dizer, não, é possível sim eu empreender, é possível sim eu não ser aquela que tinha que ser a funcionária pública, a doutora e etc. E ser essa que eu realmente quero ser. Só que esse processo de solidão não é fácil. Sentir assim, mas quem sou eu nessa vida? Eu nasci, é como se fosse só acontece comigo. Ó céus, eu estou passando por esse trabalho. É a sensação assim de totalmente solidão do que eu tô fazendo nessa vida? Por que eu vim aqui, né? Então, a gente passar por esse momento, eu acredito que é pegar uma força, né, um embalo, assim, para subir aquela subida de que eu preciso encontrar quem eu quero ser. Daí fala isso no livro da Coragem de Ser Imperfeito, né, quando eu realmente tenho a coragem de assumir as minhas imperfeições, que eu não faço parte daquele grupo lá, mas que eu faço parte de um outro grupo que eu quero realmente ser. Então, vocês meninas passaram por alguma situação desse tipo, assim, passaram por um momento de solidão, de pensar, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu nesse rolê? E como foi? Para mim foi muito... Ai, desculpa. Pode falar. Para mim foi muito interessante, porque depois da fase de adulta já, eu entrei numa religião, né? E ó, a gente entra numa religião... Tem vários motivos, né? No meu caso, eu acabei identificando que eu entrei numa religião porque eu nasci numa religião. Então, eu entrar numa religião depois, numa outra religião, ou em várias religiões, para mim significava, assim,
isso aqui é a vida. Foi assim que eu aprendi. Então, eu preciso seguir tendo alguma religião. E eu entrei nessa religião, mas aí eu tive que, sabe, ir cortando as minhas penas, eu fui tirando várias penas, assim, porque eu não estava bem, eu não estava bem, eu não estava bem, para eu me encaixar naquela religião. E aí, chegou um momento que eu decidi sair da religião. Mas tinha uma coisa muito forte ali, que eu já sabia que uma das regras era, você sair da religião, ninguém mais que te conhece aqui dentro vai falar com você lá fora. Eles vão cortar totalmente o relacionamento com você. Tipo, vai te encontrar no mercado e vai fingir que você não existe. Se você cumprimentar, eles não vão responder. Sabe quando você fala assim, puxa, eu preciso sair daqui, porque isso aqui tá me matando. Mas aí você pensa, eu vou ficar sozinha? O que eu vou fazer lá sozinha? Como é que vai ser? Mesmo assim eu saí. Aí, olha só, a experimentação é a melhor coisa do mundo. Aí é que eu descobri, quando eu estava fora já, que ninguém que estava lá dentro eram meus amigos. Eu não tinha amigos. E não pelo fato, eu não estou criticando aqui, eu estou dizendo no sentido de que eu só conhecia a parte deles lá dentro. A mesma coisa que eles conheciam em mim, que era aquela minha máscara, que era aquela minha maneira de se vestir, que era a minha maneira de conversar. Eu também só conhecia esse lado deles. E um dia fui visitar uma outra pessoa, né, que já também tinha deixado de ser da mesma religião e tudo. E aí eu descobri que ela não era nada daquilo que ela mostrava lá dentro. Como eu também não era. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi ter saído. Eu não estou reclamando aqui da religião, não é nada disso. Mas, para mim, foi o melhor. Porque senão, eu já estaria sem pena, eu já estaria sem bico, sem pata, não teria mais nada. E é isso que a gente faz. De a gente tentar se encaixar, mas é que não tem uma receita pronta. Você precisa experimentar primeiro, que nem o patinho feio, foi experimentando. De lago em lago, experimentando inverno, primavera, entrou na casa, conversou, eu não sei, né? Mas assim, conviveu com gato, com galinha, com vários bichos diferentes que ele, e aceitou até a rejeição da mãe. Que a mãe falou, gente, pelo amor de Deus, é muito feio mesmo, não vai dar não. Não vou nem, não tenho como ajudar. E imagina, um bicho que a gente imagina que é assim, maravilhoso, lindo, cisne. Como é que outros bichos não acham que o cisne é lindo? Então, a minha opinião, na verdade, só serve para mim mesmo. Não adianta a gente ficar querendo colocar a nossa opinião, dizendo assim, ai, mas, que nem a Tati comentou, ai, mas você é muito gorda, você é muito magra, você é muito baixinha, você é muito alta. Quem disse que a gente sabe de alguma coisa, né? Então, o máximo que a gente pode fazer mesmo é cuidar da nossa vida, sabe? E ir pingando de galho em galho, de lago em lago, pra gente encontrar a nossa turma, que nem a gente se encontrou aqui, pra gente poder se sentir bem e ficar bem. E é isso. Verdade. Você falou do seu tempo de faculdade, aí eu lembrei do meu estágio. Lá em 2000, alguma bolinha, eu fui fazer um estágio num lugar muito maneiro mesmo, assim, com aquele sonho de acabou, eles vão carimbar minha carteira, vão me chamar para ficar aqui oficialmente. Uma experiência maravilhosa, até que eu percebi que eu só estava servindo café. Para quem não sabe, eu sou pedagoga, e eu só não vou falar o nome da empresa, mas a empresa que eu estava estagiando, estágio remunerado, gente, era uma maravilha, sabe? Aprendi muita coisa, sou muito grata que eu aprendi com eles. E éramos 3 estagiárias. E eu fiquei com a parte que eu gostava muito, que é de analisar aulas. Então eu curtia ir para a sala de aula, ver como é que o professor desenvolvia, que é um lugar que dá muito curso técnico, profissionalizante, então eu achava maneiro, tinha pessoal de 12 e senhores de idade, 60, 70 anos, fazendo curso lá para se capacitar, ou só para passar o tempo. E sempre que tinha reunião pedagógica, eu via que uma certa estagiária estava sempre envolvida nos relatórios, né? E eu que fazia
as visitas eu tinha que entregar também, mas eu não participava. Eu era aquela que tinha que ir para a cantina preparar a mesa da reunião. Quando você faz isso uma, duas vezes, você não sente. Aí eu comecei a ver e falei assim, não, eu estou ficando de lado. E a minha habilitação é educação de jovens e adultos. Então, sou muito ferrenha nesse negócio de ouvir o mais velho, de saber aproveitar a sabedoria dele para o próprio aprendizado. E aí eu fiquei isolada. A partir do dia que eu virei e falei assim, não, eu não estou aqui para servir café. Foi quando eu me entendi, quando eu me enxerguei, eu falei, não, eu não estou aqui para servir só café. Posso fazer isso também, mas meu papel aqui não é esse. Foi assim, o isolamento. Deixei de fazer as visitas nas salas de aula, deixei de ser a pedagoga que fazia visita e atendimento ao aluno para fazer atendimento na secretaria, receber matrícula, entregar certificado, digitadora da apostila. Isso, fui sendo isolada. Mas eu entendi o porquê que eu fui isolada. Eu era muito nova. Não sei se hoje eu faria isso, né? A Ariana de sangue quente, gente. Tem como, né? Quando bate o negócio, já pá, a gente explode, depois a gente vai juntando os caquinhos. Mas eu me senti bem, porque eu entendi onde eu estava. Percebi quem eu era, qual o grupo que eu queria pertencer. Então, mesmo sendo isolada naquele momento, foi bom. E tem uma coisa que está na história, que é a questão do chocar o ovo, né, do desenvolvimento nosso. Cada um tem seu tempo. Né, os ovinhos ali, eles tiveram seus tempos de choque muito diferentes. E o nosso tempo de aprendizado, de compreensão, de percepção é isso. Cada um tem o seu. Não adianta você querer se igualar à expertise da Edith, que saca logo, e qual é a ligação psicológica que ela tem que fazer, qual é a relação pessoal, né, ou a ligação com que a doutora Clarissa nos expõe. É de cada um. Então, é tranquilo você ir no seu ritmo. Não precisa nem se sentir cobrado para ficar pertencendo logo a algum... A Ariana é fogo. Pertencer logo ao grupo. Eu tenho que pertencer a uma tribo. Nem dá para ser assim explosivo, né? Rompante, porque você pode entrar numa tribo errada e aí para sair é uma dor danada, né? Fica assim, ai, para que eu entrei, o tempo que eu perdi. Às vezes a gente perde o tempo, dá uma atrasadinha na nossa caminhada, né? Mas também tem aprendizados ali. Então, assim, eu lembro muito dessa. Isso me marca bastante até hoje. Essa questão do isolamento. É assim, você não quer fazer o que eu mando? Então vai. Fica no estágio, né? A coleguinha ganhou. Se duvidar, tá lá até hoje. E a Fabiola comentou aqui que ela tá meio perdida, mas que concorda, acho que com a Edith estava falando. Mas para quem entrou depois, a gente está falando do conto do Patinho Feio, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Acho que quando criança todo mundo ouviu esse conto de alguma forma. Claro que aqui ela traz para essa análise do ser, de nós sermos nós mesmas, né? De ser a mulher selvagem, que é o que ela fala do arquétipo, dessa conexão com a força desse momento que a Tati estava comentando, da gente ter força para pular de grupo em grupo, experimentar, de se entender isso com consciência realmente, né? Do que está fazendo naquela decisão ali. Então, e eu entendo muito a Tati, que eu também sou ariana, e eu sou, assim, essas explosões, assim, do sair desse grupo, por exemplo, que eu estava falando antes, de amigas que eu decidi sair, eu explodi e falei lá o que eu não devia falar, até porque eu quis fazer com que ela, como se eu queria pertencer, eu queria sair, mas ao mesmo tempo eu penso, aquela questão, acho que a Edith fala também do casamento, né, da separação, que é assim, quando tu ameaça para ver se a pessoa muda, né, tu dá uma ameaça dizendo assim, ó, eu vou terminar contigo se tu não, né, se tu não mudar, eu vou só, mas tu não vai sair. Ai, tudo que eu fiz isso uma vez e deu ruim, hein? Deu ruim. E eu fiz a primeira vez nesse grupo, a sensação era assim, quem sabe se eu falar as verdades aqui, eu vou pertencer, né? Eu fiz. E a gente até fez uma reunião, assim, para conversar sobre e tal. Mas durou uma semana a tentativa, que é o que acontece nos relacionamentos também, né? A pessoa promete que vai mudar, dura uma semana e nunca mais depois. E aconteceu a mesma coisa, elas tentaram realmente mudar, o grupo deu uma mudada por uma semana e depois voltou a ser a mesma coisa que era antes.
E eu acabei ficando ali, que a Tati estava falando, né, desse tempo que eu não sabia. Se eu saio daqui, eu não vou ter amizade. Se eu sair daqui, como é que eu vou dizer que não sou mais amiga delas? Tipo, vem esse conflito, né, da solidão, do eu mesmo vou me exilar aqui, para onde é que eu vou nesse caminho? Então, eu fiquei ali por um ano mais ainda dessa reunião, tentando, mesmo me machucando, olhando as coisas, não gostava de estar mais ali, não estava afim de participar mais de nada, estava só me machucando pertencer ali. Mas foi aquele tempo que eu precisei até que, e aí nessa primeira explosão lá, depois veio a outra explosão da Ariana, assim, agora eu vou sair, então eu vou sair mesmo, vou dar uma mensagem aqui no grupo e ó, saí. Acabou, não vou esperar ninguém falar nada. E na verdade foi bom. Foi bom, por um lado, essa explosão da Ariana, assim, de pegar e realmente sair, porque eu não queria ouvir ninguém dizer assim, fica, ou ninguém tentar mudar. Aquele momento era a minha decisão, já era sair mesmo, né? Então, ali foi bom essa explosão, mas teve outros momentos que realmente essa explosão, sem pensar antes um pouco, aí realmente às vezes tu sai de grupos que tu não queria ter saído, tu sai de lugares que tu não, que tu pertencia, mas alguma coisinha estava acontecendo ali que podia ser ajustada, né? E então acho que faz parte desse processo realmente, que é o que fala nesse livro todo, por isso a gente está sempre com ele e pulando de conto em conto, porque um conto vai complementando o outro nesse olhar dessa conexão com nós mesmos, desse ser, né? Desse ser do direito da gente se reconhecer também, assim, assumir o direito, porque a gente às vezes não é, nesse momento, a gente não tem, parece que a gente não tem direito de ser quem nós somos, nós temos que ser algo moldado, ou que disseram que a gente tinha que ser, e a gente fica sempre tentando ser algo de fora, algo que a gente está vendo, que nem a Edith falou da comparação com aquela outra empreendedora, com aquele outro casamento, né? A gente olha, mas o casamento normal é assim, mas tu tá olhando de fora aquele casamento normal ali, aí tu fala que o teu tem que ser assim também, né? Mas tu nem sabe o que tá acontecendo lá com aquelas pessoas, né? Então tem várias situações assim que a gente vai refletindo e passando, mas que é com esse tempo, e tem coisas que aceleram um pouquinho esse tempo, como a leitura do livro, como estar no círculo de mulheres, estar com outras mulheres que também estão nesse processo para dar os gatilhos dessa consciência, né? São dois mundos diferentes, né? O mundo lá fora e o mundo aqui dentro. O que funciona é o mundo aqui dentro. Que nem você estava falando, Tuti. Você pensou assim, ai, eu talvez fui impulsiva de sair desse grupo e talvez até podia ter melhorado, não sei o quê. É que você confiou na sua intuição ali. Chega um momento, você percebe, aqui não vai dar mais nada, não tem como. É como a gente ficar ameaçando o marido, falando assim, eu vou embora, hein? Se você olha, eu vou embora. Então, ele percebe intuitivamente, porque ele também tem intuição, e cognitivamente, de uma forma inconsciente, falando com o inconsciente, que ele fala assim, tá ameaçando porque não vai. Ele nem sabe o porquê que isso acontece, mas é essa mensagem que a gente acaba passando. Então, tem que decidir sair mesmo. Talvez, conversando e tudo, falar assim, não, mas já está decidido, eu vou sair, né? E aí, eu fiquei lembrando aqui das vezes que eu saí de empregos abusivos que eu tive, mas eu nunca ameacei. Eu nunca ameacei porque eu já sentia isso. Sabe por quê? Minha mãe ameaçava. Quando a gente era criança, ela falava assim, eu vou sumir nesse mundo e vocês nunca mais vão me ver. Eu vou entrar naquele mato e nunca mais vou voltar. Nós éramos 5, menina. E a gente se pegava pelos cabelos, às vezes, às 5. E a coitada ficava doida. E aí ela ficava falando essas coisas. Mas de tanta gente ouvir, você acha que a gente nem parava de brigar? A gente ouvia e ao mesmo tempo dava risada e agarrava nos cabelos e virava uma festa. De tanto eu ouvir esse tipo de ameaça, eu fiquei pensando para mim, ameaça não funciona. Então não adianta ficar falando assim, olha, eu preciso de um salário mais alto, porque senão eu vou embora. Olha, marido, se você não mudar isso, eu vou embora. Ó, eu fazia um estágio de maturação daquele processo de quando eu tinha decidido sair, até o dia que eu abri a porta e ia embora. Só que desse tempo, ninguém ficava sabendo, só eu. E aí um dia eu falava assim, tchau, fui. Que nem a Tuti fez lá com o grupo lá
que ela tinha. E funciona. Eu me senti super bem, sempre, sempre. Não tem jeito. A gente precisa experimentar. O que aconteceu com o Patinho Feio? Ele ficou lá na água, mesmo no gelo, ele falou assim, eu vou suportar aqui esse negócio aqui, vou bater asa, vou bater asa, vou bater asa para tentar evitar o gelo um pouquinho, mas tudo bem. Ele não desanimou, ele falou assim, não, não vou morrer mesmo, tô lascado. Ele até aceitava as bicadas dos outros pássaros, mas eu acho que ele não desanimou, não. Porque ele tinha um instinto selvagem. E o instinto selvagem aqui é a natureza, e a natureza buscando pela vida, para sobreviver, para viver e para ficar bem. Então é disso que a gente precisa também, sabe, nos conscientizar para que a gente possa continuar, sabe, experimentando, experimentando. E não a gente se conformar, né, com o lugar que a gente está e às vezes não está bom e a gente se conforma, né? Uhum. O espírito selvagem está muito vivo ali em dois momentos que eu senti. Quando ele resolve sair, eu não vou ficar aqui, procurar minha tribo. E quando o inverno chega, que a história dá a passagem do tempo dessa forma, né? Através das estações. E aí quando chega o inverno, que ele está no lago, e o lago começa a congelar, e ele não quer ficar preso, ele começa a nadar em círculos, para que o gelo, a primeira camada de gelo não se forme na lagoa, até que ele se cansa, o corpo cansa, né? De fazer um movimento que não te tira do lugar. E aí, quando a gente tem o movimento de sair do lugar, fala assim, não quero servir café, não quero participar desse grupo, não, esse casamento não serve para mim. Aí é que a gente quebra o gelo e consegue achar um caminho. Mas precisa olhar para fora e não ficar olhando ali só dentro do problema, da situação que está acontecendo. A Fabiola comentou aqui, ó, fomos condicionadas desde a infância a fazermos ameaças. E a outra, por exemplo, eu falo para minha filha, se você não estudar, eu não vou conseguir mais pagar sua escola. E a consequência disso é que a escola pública não posso desperdiçar meu dinheiro com escola. Pois é, realmente, eu conversando com o meu esposo, falando para ele que hoje ele tinha se irritado com um aluno que não fazia nada, mas nada mesmo, fazia tempo. Daí ele pensou assim, o que eu vou fazer? Porque assim, não pode reprovar, né? Provavelmente. Mais uma vez, mais um ano aqui, pelo menos, não sei nos outros lugares. Mas consequências aí dessa educação, sistema do jeito que é. Não pode reprovar, mas e o que eu vou fazer para dar nota para um aluno que não faz nada, né? O que um professor vai fazer? Que não faz entrega nada. Como é que ele vai dar uma nota média ali se a pessoa não só apenas veio na aula e ainda só incomodou o ano inteiro? E aí ele disse, que situação, né, o professor tá? Porque antes usava muito essa ameaça. Tu vai reprovar, tu não vai alcançar a média, tu vai ficar em recuperação, e agora? Como é que eu falo, né? O que eu falo? E era usado muito isso da ameaça, agora não tem muito isso. Não tem o que dizer e não tem nem o que falar para esse aluno, né? Tipo, pelo menos entrega uma coisa para eu poder te dar uma nota. E é isso que a Fabíola estava falando. A gente ouvia muito dos pais essa coisa da ameaça e tá tudo bem, era o que a gente, até se a gente tem filho, a gente faz isso, porque é tão... Parece que é a solução que a gente aprendeu dessa forma. A gente ouviu muito isso de ameaçar essa saída, né? Só que ali no caso do Patinho Feio, ele simplesmente nem teve, ele não tinha força nem para ameaçar, tipo, parem de me encher o saco que eu vou ficar aqui. Não, ele realmente disse, eu vou fugir, que é mais fácil. Ele era ameaçado, tu é feio demais. Ele foi sendo exilado pelas ameaças dos outros, ao invés dele ameaçar, né? Eu não vou sair daqui, se vocês pararem, eu não saio. Não, porque ninguém queria mesmo a presença dele ali, ele era tão feio que eles queriam que ele fosse embora, eles não compreendiam ele, né? E a gente vai passando por isso, só que esse processo da gente ir quebrando isso, né? Ir saindo disso, acontece o tempo todo com quem é empreendedora. Porque lá, quando vai começar a empreender, tem um processo de entender uma coisa diferente, que é a empresa, que eu não era acostumada a fazer. A gente aí foi estudante durante um bom tempo, e aí eu tenho que aprender a trabalhar, e depois eu tenho que aprender a empreender, e aí é um novo mundo. Eu passo por um processo ali naquele ciclo, depois
Se eu vou mudar a minha empresa, vou vender outra coisa, vou tentar outras coisas, eu passo por outros processos, então são processos o tempo todo em relação à turma que eu estou vivendo. No início, quando eu estou empreendendo, é uma turma que eu vou participar, depois, quando eu estou em outra fase, é outra turma. Então, esses ciclos que, que a gente vai quebrando, né? A Fabíola falou, podemos quebrar o ciclo fácil. Não é, não é, É fácil, não mas é é, mas é possível. possível. Não é, realmente não é fácil, porque é que nem esse que eu estava contando para vocês do ciclo de amizades que eu saí, do grupo de amizades. Não é fácil, porque é um grupo de amigas de 12 anos que foi construído na faculdade, que a gente tinha uma conexão, uma visitava a outra, aquela coisa toda. E a partir daquele momento, apesar delas me dizerem assim, tu ainda faz parte do grupo, tu continua fazendo parte, não mudou nada. Mas mudou, é porque elas se encontram e eu não faço parte. Elas se encontram, elas se visitam e eu não faço mais parte daquele ciclo ali, né? Então não é fácil tu realmente aceitar, ah, eu não faço mais parte, eu não sou mais convidada para as coisas, aí começa o exílio mesmo depois do ciclo. Então tem o exílio antes e o exílio depois daquele rompimento de ciclo. Mas eu sinto, assim, um libertador quebrar esses ciclos, porque eu abri oportunidades para ter outros. Para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo agora, para a gente ter conectado aqui. Se eu tivesse ali naquele tempo com elas, eu não estaria aberta para outros círculos de amizade, né? Então, são coisas que a gente vai quebrando, que não é fácil, obviamente. Que o Patinho Feio, ele passou pelos trabalhos dele, e nós também, né? É. Vamos passar pelas nossas. Fabi, sobre o que você falou de condicionamento, é isso mesmo. A gente é condicionado a viver sobre ameaças mesmo. Infelizmente, a nossa educação familiar e a nossa didática também é muito nessa parte da ameaça, né? Se eu quero eu tive um professor, gente, no ensino médio, maravilhoso, e gosto dele, já se foi. E ele tinha uma frase, que se tiver alguém aqui do meu ensino médio vendo agora depois, vai saber quem é. A gente era uma turma muito unida, a gente era brabo, todo mundo chegava junto, mas tinha dia que é adolescente, gente. 40 alunos, sabe? Era uma escola particular e você, nossa, você está fervendo. E o nosso professor, num dia de raiva, falou assim: olha, tão certos, né? Tá sabendo tudo, né? Dúvida? Pergunta? Só quero ver na hora da prova. Era uma ameaça velada. Porque se você bate papo, você tá naquele fogo com a tua turma, você não tem dúvida. O professor pensa, ele não tem dúvida. Né? O seu esposo, essa aluna me dando problema, ela está de recuperação, o que eu vou fazer com ela? Final do ano, final do último trimestre, o que vai dar para recuperar? É algo que, como pedagoga, né, a educação precisa rever todo o seu processo. Eu já falei aqui que esse modelo que a gente tem é um modelo que eu não concordo. Quando a gente olha a nossa sala de aula, eu já falei, visualiza ali uma cela, todo mundo sentado, o professor que sabe, eu não sei, o meu conhecimento não vai. Na minha família existia a seguinte ameaça: se eu for na tua escola, minha avó falava, se eu for na sua escola, sua nota tiver vermelha, que era vermelha, gente, eu vou te trazer na orelha até em casa. Era uma vergonha. Já o meu esposo ouviu o seguinte: se você repetir de ano, eu vou te trazer pelado da escola até em casa a pé. Olha, que pavor para uma criança. Isso é terrorismo, gente. Mas essas ameaças, nossas mães aprenderam, receberam, como uma forma assim, de você ter atenção ao que você está fazendo, para que você faça bem e você tenha sucesso. Na cabeça deles é assim. Mas a gente pode fazer diferente, sim, quebrar ciclos, sim. Eu entendo que você fale para sua filha que, se você não estudar, eu não vou mais pagar a escola. Eu ouvia isso de um tio falando para minha prima e falava assim: não está estudando, não está dando valor ao meu suor. Se você não for aprovada, não interessa nem se tu sabe. Só ela estava adquirindo conhecimento, só queria saber da tal da aprovação. Se você não for aprovada, eu vou te tirar do colégio particular e vou te botar na escola pública. Porque a gente tem infelizmente, a gente tem essa crença de que o ensino na escola pública é ruim.
Ele é nivelado, eu concordo, ele precisa de muita melhoria. Aqui onde as minhas filhas estudam, eu posso dizer que eu posso comparar, por exemplo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O estudo da escola pública em Minas Gerais é muito bom, ele é superior ao do Rio, a nível de debates, de conteúdo, de oportunidades. Então, não se culpe se em algum momento, Fabiola, você se culpou de ameaçar sua filha a respeito de tirar a técnica que você usou, mas vamos pensar em mudar o ciclo, quebrar o ciclo, fazer diferente, estimular a sua filha a estudar, não por estudar, não estudar só porque ela tem que saber norte, sul, leste, oeste, mas porque das coisas, refletir, ter um pensamento crítico. E é isso, se você tem um pensamento crítico reflexivo, você consegue fazer o movimento para começar o exercício de se reconhecer. Você vai olhar para o seu reflexo no espelho e vai ser assim, por que eu só olho para o meu olho e não gosto de olhar para o meu corpo? Por que o que o outro me diz é mais importante do que eu sinto? Eu passo a sentir como verdade aquilo que o outro me entrega. Então, quando a gente faz esse movimento, começa a quebrar essa coisa viciosa. E aí a gente faz um movimento de sair do laguinho que está congelando, entendeu? Nossa, eu pensei em várias coisas aqui. Eu pensei em várias coisas, muitas, muitas. Por exemplo, essa questão da escola. Eu lembro que quando eu fui pagar colégio para o Gabriel estudar no ensino médio, ele foi feliz da vida. E aí, quando eu fui falar para a Mariana ir para a mesma escola, que era maravilhosa, ela falou, eu não quero essa escola, eu quero uma escola pública. Eu já escolhi minha escola. Aí eu falei, o que você vai fazer? Saneamento básico eu vou fazer. Eu falei, oxe, e de onde apareceu isso? Ela falou assim, é isso que eu quero, mãe. Eu falei, então tá bom, então vai. Menina, a menina, olha, eu admiro muito meus filhos, eu não posso falar dos meus filhos porque eles, sabe, eles são os melhores. Mas os pais normalmente não incentivam os filhos a trazer o que eles têm de habilidade natural já, né? E aí, não conversando com o filho em casa para entender esse processo, por exemplo, eu talvez tenho que ameaçar meu filho, porque senão vou tirar da escola, preciso entender o porquê que ela não está desenvolvendo ali como a mãe gostaria. E aí a escola vai e sufoca mais, né? Porque, eu sou muito habilidosa em matemática, mas português eu sou péssima, 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 péssima. E aí você tem que entrar na média ali, tirar nota boa em português, nota boa em matemática, para que você passe o dia. Isso era no meu tempo, né? Agora, pelo que vocês estão falando aí, nem assim mais, eu passo de qualquer jeito. É isso? Basicamente isso. Tem que tirar Essa questão do mediano já não é mais tão debatido. Infelizmente, para o nível de avaliação, a nivelação está mais baixa. Vamos botar assim, não está nivelando como a gente passou na nossa época, a tal da média. Eu lembro que eu estudei em colégios que a média era 7. Eu já vi colégios atualmente que a média é nota 5. Então, por exemplo, uma das minhas filhas, quando veio para cá, foi muito complicado essa mudança, né? Rio, Minas Gerais. E trazer o histórico acadêmico dela para cá também deu um choque, porque no Rio de Janeiro, a curia era MB direto, conceito MB. Quando nós apresentamos o histórico acadêmico dela aqui, ela falou assim, mãe, ela é mediana. Eu falei assim, o que você quer dizer com mediana? Não, ela fica na média. E a gente tem a cultura de que, não, tá na média, tá bom. Pelo menos não vai passar de ano, não vai ser reprovado. Essa questão eu nunca me incomodei com essa questão do mediano. Se o aluno está no mediano, mas ele está compreendendo, ele está avançando no saber dele, no conhecimento dele, eu sei que ele vai sair desse lugar e ele vai alcançar voos altos. Mas se eu ficar taxando ele o tempo todo de mediano, você é mediano,
Eu estou colocando na cabeça dele uma informação que não precisa ser enraizada. Que é a mesma coisa de eu virar para o meu colega, quando assim, você é uma colega magrinha, você é uma Olivia Palito, o vento te leva. E ela olhava para mim e falava assim, você é uma rolha de poço, sabe? Eu estou indo nos extremos, que é justamente para chocar. Mas é a mesma coisa, se você fala para o seu filho, se você não passar de ano, eu vou te trazer pelado, você cria um trauma. Que eu tenho que passar de ano de qualquer jeito. Eu colo, eu faço trabalho de cabeça para baixo, eu roubo a prova. Gente, isso é tão comum nas escolas, aluno que já chega com gabarito, conseguiu não sei nem como, mas tem. E pelo desespero de ter que passar. Porque se não passar, vem pelado, sai da escola que gosta, vai para uma escola ruim, apanha em casa, né? Eu cansei de ouvir, a sua única obrigação é estudar. Então você tem que passar de ano, porque a sua única obrigação é essa. Não era só essa, né? A vida leva a gente para outros lugares, mas eu acho que é por aí, você desenvolver um pensamento, desculpa, gente, desenvolver um pensamento e quebrar essa camadinha de gelo, fazer um movimento, quebrar o ciclo, da vida pessoal, vida profissional. Acho que isso está em todos. Vamos ver o que a Gisele comentou. Na psicologia me disseram há 18 anos atrás para não rotular o aluno. Gratidão pela orientação. É isso, mas é tão difícil ser para não rotular. Você só pode ser advogado. Mas eu quero ser psicóloga. Não, mas você vai ser advogado. Você vai ter que ter graduação, mestrado, doutorado. Mas eu só quero ter a graduação. Não quero fazer mestrado, doutorado, não. Não, você tem que fazer. Também são outros tipos de rótulos que a gente coloca, né? De padrões que a gente tem que seguir, como foi a Tuti, cansa de falar a experiência dela. Ela tinha isso como verdade, até o momento que ela viu que não é a verdade dela. Fazer carreira acadêmica, né, como a gente chama, pode ser o sonho, e é o sonho de muitas pessoas. Como tem se revelado ser empreendedor, né, principalmente no digital, de tantas outras pessoas. Uhum. E hoje eu estava falando na live das 7h30 sobre essa questão de quando eu olho para essa sombra de quem eu sou, eu realmente me encaro ali e entendo para isso, eu sou parte disso aqui ou não, mas o que é esse parâmetro do que é o sucesso, né? Eu acho que quando a gente... mas o sucesso é isso que me falaram lá, que é passar por todos os estágios, e que eu preciso ter uma faculdade, que eu preciso ter uma formação, que eu preciso isso, aquilo, que preciso ter o diploma, que eu preciso ter isso, que eu preciso ser uma funcionária pública. Esse é o sucesso que eu acredito mesmo, se perguntar realmente, ou isso vem das características que a gente ouviu, né? Então, rever o que é essa questão de sucesso, né? Porque realmente, como a Gisele falou, a gente foi rotulada por várias coisas. Quando eu ouvi lá da professora que ela disse que eu nunca ia ser alguém na vida, realmente era um rótulo que ela colocou em mim, e isso ficou na minha cabeça, porque eu fiquei patinando em várias coisas, porque eu nunca vou ser ninguém na vida, foi o que ela disse, nunca vou ser alguém na vida, foi o que ela disse. Então dá uma autoridade, né, falando para uma criança de 6º ano que realmente eu não ia ser alguém na vida. Então, o que eu caminho para não ser? Porque ela realmente disse isso, né? Eu já tinha um rótulo ali. Mas aí depois começa a vir, quando a gente vai crescendo, vai vindo essa consciência do que realmente esse rótulo me pertence ou não, né? Realmente tá no meu DNA, eu quero ficar com esse rótulo, eu quero realmente ser alguém na vida da forma que eu quero ser, né? Porque não é o alguém na vida que ela acha, porque provavelmente ela achava que tinha que ter a graduação, mestrado, doutorado e ser funcionária pública. E como ela, no caso, era, né? Professora funcionária pública. Então, reorganizar essa rota do que é esse sucesso e foda-se o que os outros estão pensando. Isso, a minha vida é baseada nisso. Eu adoro isso, assim. Eu adoro isso. Meu Deus. Esse fim de semana eu disse com uma pessoa assim, sabia que eu sou terapeuta e tal, e ela disse assim,
pois é, da terapeuta tu vai fazer formação, vai fazer graduação? E eu disse, não, não vou fazer graduação, eu já fiz a formação e tal. Não é uma graduação em si. E o olhar foi um olhar crítico, né? Do tipo, então não serve pra nada isso aí que tu fez. Mas eu disse, eu me banquei ali na minha resposta. E eu não tremia a minha voz. Outros tempos eu ia tremer, ia pensar, pois é, vou procurar uma formação, quem sabe eu faço psicologia, né? Porque aí combina mais com ser terapeuta e aí eu posso unir as coisas. Eu tremeria na base, mas hoje é esse. Se ela acha o conceito dela, é a crença dela, que tem que ter a faculdade, tem que ter o diploma e tal. Hoje não é mais a minha percepção sobre isso. Então, é o que eu quero ser. Quando a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil. E bancar isso, porque não tem jeito. Eu sei que a Tati fala que cada um tem seu tempo, mas eu já acho que a gente tem que dar uma acelerada no tempo, porque a gente precisa ter a coragem de ser imperfeito. Eu preciso colocar uma hora essa coragem para fora e bancar ser a imperfeita, para poder entender a sensação do ser imperfeito. Porque quando tu não tem essa sensação, realmente tu não vai para a vida. Tu fica enrolando, a vida vai passando, a vida passa. E eu não vou lá com 90 anos empreender. Ou eu decido agora e faço assim, não, eu vou fazer isso ou isso, eu tenho duas opções. Vamos fazer para sentir a sensação da imperfeição. Porque se eu não banco também as minhas escolhas, eu nunca vou sentir essa sensação. Eu demoro muito para chegar naquilo ali. E eu acabo ficando lá com um patinho feio, sempre girando no mesmo lugar. Sempre girando lá no mesmo lugar, correndo o risco de passar a vida toda com gelo ao redor. Então, tem os processos, cada um tem os seus processos. Não tem uma receita de bolo, como a gente fala, cada uma de nós é isso. Mas esse se permitir ter essa coragem de, peraí, eu vou ler o livro, vou participar de um círculo, vou fazer terapia, isso vai ajudar a acelerar também um pouco mais esse processo desse sucesso que todo mundo quer ter. Todo mundo, a gente não veio aqui na vida para ficar só fazendo alguma coisa ou outra ali. A gente veio também para conquistar as nossas coisas, conquistar sonhos. Então, para a gente não deixar a vida passar sem conquistar esses sonhos, né? A gente também tem o direito de conquistar isso, de conquistar esses sonhos, né? E o Patinho Feio também tinha esse direito de conquistar e lá se encontrar como cisne, né? Não, e aí você já imaginou? Assim, eu estou fazendo uma imagem aqui, por exemplo, de quantas crianças, quantos adolescentes, ou mesmo nós adultas, poderíamos ter sido um excelente pianista, um excelente músico, um excelente cantor, um excelente cientista, mas a gente não conseguiu, não teve condições psicológicas de observar esse lado maravilhoso, né? Esse lado excepcional em nós. Tem um monte de gente aí com esse chamado. Mas, infelizmente, os pais, por não terem o preparo e também por não conseguirem deixar o filho mais livre para decidir, esse filho acaba sendo, né? Fica minguado, fica no lago do gelo lá, com o gelo consumindo. A escola também não favorece, né, essas pessoas assim excepcionais, né? Deve ter muita gente, muita criança aí. Só que a gente, infelizmente, ainda está naquele quadradinho que nem a Tuti estava falando, né? Ah, não, eu acho que o tempo não é assim, né? E eu até entendo que o tempo, se falar assim, eu tenho meu tempo. Sabe quem repete muito essa frase? Meu marido. Ele fala assim, eu no meu tempo, eu no meu tempo, eu no meu tempo. Mas, cara, se eu for no tempo dele, o negócio não sai. Tem que falar assim, amanhã, tal hora. E é assim que o nosso cérebro funciona. Tem que dar dia, hora, o lugar para que ele possa direcionar você para lá. Então, quando eu falo para mim assim, eu estou no meu tempo. Estou no meu tempo, aí depois eu monto minha mentoria no meu tempo, tá? Não vai acontecer, porque isso não é direção, né? Não tem como um GPS te orientar, falar assim, olha, num lugar lá, vai lá, tá? Não dá, né? A gente precisa... Mas é uma frase que, assim, normalmente a gente usa, né? Vai no seu tempo, fica tranquila, não tem pressa. E
E aí fica, né, a pessoa paralisada lá porque não consegue mesmo, né? Não consegue, porque é o mecanismo do cérebro, né? Olha, gente, a gente é que nem robô mesmo, né? A gente é muito programável e precisa estudar, precisa aprender, precisa entender como que funcionam os seus processos aí, que embora seja muito parecido todos nós, mas para cada um é diferente, né? Então tem um processo que às vezes não permite mesmo que você caminhe para a direção que você quer. E assim, que a vida vai, né? Ou na celeridade do outro. Ou Ou na celeridade do outro. Não tem como você adiantar o passo do outro. Por isso que ele está falando para você, o meu tempo, o meu tempo. Quando eu falo cada um no seu tempo, é nesse sentido, porque o que vai adiantar a pessoa queimar uma etapa? Ela vai se frustrar, vai achar que aquilo não é para ela. E é o grande boom da vida dela, o grande descoberta. Mas por ela ter queimado etapas, ela não vai reconhecer o passo que ela está dando. Então, quando eu falo muito e defendo essa questão de cada um no seu tempo, é nesse sentido. É claro que se deixar, né, a criatura aqui dentro, o bichinho que está aqui dentro vai falar assim, eu sei que é no seu tempo, mas vamos desacelerar um pouquinho, vai sabotando. E aí, se você não está atento a isso, você ouve o teu sabotador e adia. Se a gente vai falar de prazos, aí ok, vamos botar prazos e aí é no tempo do que o prazo tem que se realizar. Eu tenho uma dissertação para entregar, o meu prazo já foi. Então eu tenho que correr para ontem. Então, eu tenho esse prazo. Então não pode ser no tempo que eu quero, é no tempo que eu preciso apresentar. É uma coisa. Agora, vamos falar de um tratamento. Você não tem como acelerar o tratamento de alguém. É no tempo da pessoa. Você, como uma psicóloga, você não tem como acelerar o tratamento do teu paciente, porque é no tempo dele. Não adianta você cutucar com perguntas que ele não vai conseguir te responder. Você pergunta aqui para ele te responder daqui a 4, 5 sessões. Então, cada um no seu tempo, seu ouvido vai chocar na hora certa. E aí você vai se libertar. Nesse sentido que eu falo. É isso aí, é a gente se permitir viver esses momentos, essas etapas, viver esses processos, esses tempos. Acho que começa por isso, porque também quando a gente está no nosso tempo, mas não tem uma noção do que está acontecendo, não tem, tá vivendo, tô tipo assim, vivendo. Ele também não tá surgindo nem oportunidade, nem tô saindo de ciclos, tô ali, tô, tipo, a minha vida assim. Nós ter essa consciência que a gente tá trazendo, né? Essa consciência que a gente tá trazendo aqui para dizer, peraí, que momento eu tô passando agora? O que eu quero ser amanhã? O que aconteceu no passado? Esse olhar, né? Entender o fluxo da vida e onde é que eu quero chegar, né? Não é fácil, óbvio, mas cada um passou por um processo, coisas, traumas e etc. Mas a gente está aí para trazer mais consciência, por isso a gente está nesse boom de consciência, por isso que esse livro voltou a ser um dos mais vendidos no mundo, porque está todo mundo procurando essa consciência também, entendendo quem sou eu nesse rolê, quem sou eu nessa vida aqui. E na semana que vem a gente segue terça-feira tendo às 13 horas, o círculo. Seguimos nos trechos desse conto, então o próximo trecho é Rejeição à Criança Diferente. Então também já fala muito disso, que a gente passa por isso, por estar nesse processo, e a gente é rejeitado em alguns lugares e algumas coisas, e a gente entender mais isso. Vamos olhar para esse trecho aqui, seguimos em cada trecho desse conto aqui no livro. E o que mais que eu ia falar? Hoje, para quem está assistindo aí na terça-feira, 1º de novembro, hoje tem live às 22 horas que eu vou fazer aqui no Instagram com outra colega parceira aqui também. E a gente vai falar sobre as 5 liberdades, que é o projeto dela. E a gente vai ver como viver essas 5 liberdades, como a gente olhar para cada uma, liberdade emocional, liberdade física, vai falar um pouco sobre cada uma delas. Então, às 22 horas vai ter live também no Instagram. Bom, meninas, e gratidão, Tati, Edith, pela parceria de sempre, quem está por aí assistindo. Gislene comentou, cada um tem o seu passo no processo de cura. Exatamente, estamos dando mais um passo hoje, com certeza, ampliando essas percepções, essas consciências. Gratidão, meninas. Gratidão, Tuti, obrigada pelo convite. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Beijo.